Deputado Alcides Amazonas. Professor Ladislau, vamos falar um pouco aqui sobre o transporte público. Nós estamos numa cidade que tem 11 milhões de habitantes, 7 milhões de automóveis. Já temos quase um automóvel por habitante. Em breve será assim, a continuar do jeito que está. Uma velocidade de uma frota de 15 mil ônibus de 14 km por hora, em média, como recomendado seria pelo menos a 30, 35, que ainda estaria baixo, na minha opinião. As pessoas perdem em média 4 horas no trânsito por dia. Nós temos 60 acidentes por dia com motos, infelizmente com 2 vítimas fatais diariamente. Tragédia brasileira, deputado. Nós temos um metrô parado no tempo, que tem 74 quilômetros de metrô, que começou a ser construído no mesmo ano que o metrô do México, e o México já tem 250 quilômetros ou mais. Nós temos uma CPI dos transportes na Câmara Municipal e temos aqui um debate sobre a criação de uma CPI dos trilhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo indica que nos últimos 20 anos se criou um grande esquema de corrupção nas licitações do transporte público para compra de trens e equipamentos aqui em São Paulo. Nós temos um sistema de transporte caro, ineficiente, lento e desconfortável. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como resolver isso. Olha, o senhor traçou uma imagem tétrica da coisa, muito real. Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez em Lisboa, que é quanto mais carro entra na rua, mais devagar andam os ônibus. Quanto mais devagar andam os ônibus, mais as pessoas cansam de ficar penduradas ali no ônibus, né, e compram carro. E quanto mais carro compram, enfim. Né. Nós tivemos aqui décadas que eu chamaria de malufismo, tá? Em que, financiado por grandes empreiteiras, se fazia essencialmente infraestruturas para automóvel. Qualquer secundarista faz o cálculo, tem tantos quilômetros de rua, cabem tantos carros. Nós temos 7 milhões de veículos aqui, esquece. Eu acho uma tragédia esse sistema tal como se montou. No segmento positivo, fazem as CPIs, coisas do gênero, vocês entendem muito melhor desse processo político do que eu. Agora, no plano propositivo, interessante é o seguinte, a gente sabe as soluções, certo? Quer dizer, não é mistério. Eu faço o cálculo seguinte, eu tenho os dados, enfim, do nosso São Paulo, são 2 horas e 40 minutos em média, mas as 4 horas é para toda a periferia, é até mais que isso. Se você pega o PIB da cidade, né, é uma cidade muito rica, é uma cidade de um PIB de mais de 30 mil reais, certo? Quer dizer, nós temos como financiar os processos. Se você perde 6 milhões e meio de pessoas que vão trabalhar todo dia, perdem, por exemplo, 3 horas, né, são cerca, pegando o PIB, calculando o valor dessas horas, são cerca de 25 milhões por dia. Certo? Perdidos, desperdiçados, professor. Desperdiçados, ou seja, a cada 10 dias é o valor de 1 quilômetro de metrô. Por que, na minha convicção, por que não se entrou no metrô? Porque no metrô é mais complicado, você faz concorrências internacionais. Enquanto os viadutos, o túnel, esse e aquele, se repassa, enfim, né? Aquele café da manhã antes da licitação. Né? Eu acho que a tragédia e a demonstração, digamos, da dificuldade de uma política capturada por grandes grupos é que nós temos os recursos e não usamos esses recursos em função das soluções óbvias, que corredores de ônibus, BRT, metrô, enfim, qualquer cidade. Eu estive em Xangai tem 420 quilômetros de metrô, todas as motos e bicicletas são elétricas, certo? E funciona em canais separados. Enfim, você faz uma articulação intermodal de transporte que tem pé e cabeça. E isso a gente sabe fazer hoje. Né? O senhor mostra no seu site, dolbor.org, algumas fotos, inclusive, que mostram o metrô funcionando, ou seja, são escadas, acessos simples, não são obras suntuosas, né, professor? Isso aqui. Mas eu queria que o senhor respondesse a pergunta do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que também vê os seus artigos no site dolbor.org. Vamos ouvir. Primeiro, estamos muito felizes. A Assembleia recebeu o estimado professor economista Ladislau Dauber, um estudioso do nosso desenvolvimento econômico, mas em especial o desenvolvimento social. E foi uma das primeiras dos primeiros especialistas
a estudar o desenvolvimento dos pequenos municípios, o conceito de desenvolvimento local, integrado e sustentável. Fazendo pesquisas à época, o estimado professor Ladislau, inclusive na nossa região, na cidade de Lins, e que originou uma obra que inspirou muitos especialistas, muitos secretários, que era planejamento municipal. Ele chamou atenção para a questão da importância do planejamento municipal, inclusive nos pequenos municípios. E esses, agora eu, o professor Ladislau Dauber também, sempre acompanho a sua trajetória, a questão da economia criativa, a questão de custos outros, as deseconomias que ocorrem com esse modelo que nós estamos vivendo. No interior ainda nós sentimos menos as pressões que se sentem no dia a dia das grandes metrópoles. Eu pergunto, estimado e competente professor Ladislau Dauber, no interior, o que podemos fazer no sentido de manter a qualidade de vida das nossas cidades, em especial as pequenas cidades? Minha região tem 90% dos municípios menos de 10 mil habitantes, mas também estarmos antenados aos avanços que a ciência, a tecnologia e a inovação colocam à disposição das populações. Olha, nós estamos, eu acho que frente a uma situação curiosa. Temos recursos, temos as tecnologias, sabemos o que tem que fazer e estamos com dificuldade de fazê-los, né? Quer dizer, eu coloco no centro o problema da governança. Se você pega um país, o Brasil tem 200 milhões de habitantes que estão em 5.565 municípios. Não vai funcionar o Brasil enquanto os municípios não forem bem administrados. Você não vai ter uma indústria que funcione se as empresas não forem bem administradas. São os blocos que constroem o país, né? Nós temos um imenso atraso nesse plano, certo? Por exemplo, há mais de 50 anos que a França tem o que eles chamam de aménagement du territoire, ordenamento do território, cursos de gestão do território. Certo? O Celso Furtado aproveitou dessas coisas, daí a importância na obra dele da visão do sistema territorialmente equilibrado de desenvolvimento, né? Eu acho que uma coisa é o governo, em particular o governo federal e governos estaduais, digamos, tomarem as iniciativas de sua competência. Outro fato é que essas diversas políticas, projetos, os diversos financiamentos aterrissam no município concreto. Se você não tem capacidade de recepção, capacidade de gestão decente, as coisas simplesmente não acontecem, né? Eu visitei um bairro de Minha Casa Minha Vida, né? No prefeito, não vou dizer o partido, mas enfim, está aí o isolado da cidade, está passando vacas no meio porque não ligaram uma coisa, simplesmente pegaram dinheiro, porque não tem a capacidade administrativa ou a vontade administrativa local. Então, na pergunta que levantaram, me parece extremamente importante, é que nós temos que não apenas pensar governo, política de maneira tão ampla, mas pensar o seguinte: um território determinado, uma cidade de 20 mil habitantes, como é que ela organiza o seu sistema? Eu pego o exemplo de Penápolis, que tinha um hospitalzinho melhor do que os municípios vizinhos, resultado de toda a região, todo mundo ia para Penápolis. O que é que eles fizeram? Fizeram um consórcio intermunicipal de saúde, quem tem melhor oftalmologia, quem tem isso, quem tem aquilo, e passaram a repassar, a planejar o uso das infraestruturas de saúde de maneira inteligente. Esse tipo de políticas, uma política descentralizada, e é muito mais fácil administrar 20 mil habitantes do que administrar tudo do seu conjunto a partir de um ponto central, eu acho que é um eixo e uma oportunidade muito grande de resgate da governança. Deputado Carlos Gianazzi inaugura a rodada de brevíssimas perguntas, brevíssimas respostas. Uma bem rápida, então, professor, em relação à nossa luta em defesa dos 10% do PIB em educação, que é uma luta que aparece muito também nas manifestações realizadas hoje no Brasil. Nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento do país, do desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico e ambiental. Só que há uma grande resistência, inclusive, do governo federal em investir os 10%. Recentemente, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que se o Brasil investir 10% do PIB em educação, o Estado brasileiro vai quebrar, o Brasil quebra. Só que o Brasil paga 43% do seu orçamento em manutenção de juros e serviços da dívida pública. Ou seja, 43% do orçamento
é para a dívida pública e não tem dinheiro para a educação, para a saúde pública. Como que o senhor vê essa contradição? Nós não temos que rever essa dívida pública, 43% do orçamento do governo federal destinado ao pagamento de juros e amortização do serviço da dívida. Não é um absurdo, na sua opinião? Deixa eu dizer que eu contesto os 43%, eu conheço a cifra, ela é tecnicamente errada. Né? Eu entendo, ela existe, mas é um os dados cúmulo... dos auditores da Fazenda, né? do Sindicato dos Auditores da Fazenda. Eu conheço a cifra, não vamos entrar na coisa, mas eu contesto ela. Mas não contesto o drama. Tá? Ele é muito mais baixo, mas ele é muito significativo. Se eu pego quanto a gente gasta via Selic, que é dinheiro nosso repassado para os bancos. Se eu pego a taxa de juros comerciais praticada pelos bancos, né? Se eu pego a evasão fiscal que vai para os paraísos fiscais administrados também pelos bancos, eu tenho, digamos, eu tenho um artigo que chama Os Descaminhos de Dinheiro, descaminhos para ser educado, né? Certo? E mostra essas diversas facetas de como se perdem recursos que são necessários. A meu ver, o resgate da governança financeira é absolutamente fundamental. O senhor tem razão em apontar o problema. Né? Deputado Alcides Amazonas, o senhor faz a sua pergunta e a sua saudação e ele responde nas considerações finais. O tempo se esgota. Um pouco ainda dentro dessa questão que o deputado Janazzi levantou, né? Eu vi lá uma entrevista onde o senhor fala um pouco sobre essa questão da justiça tributária, né? O que se fazer para fazer justiça tributária? O senhor mesmo coloca, né, que nós temos aí diversos impostômetros pelo Brasil afora, mas não tem nenhum lucrômetro instalado. Falar um pouco sobre isso. E agradecer aqui pela sua presença. Muito obrigado. Sua saudação também, deputado Janazzi, antes das considerações finais do nosso convidado. Foi uma honra enorme poder recebê-lo aqui, professor, e, sobretudo, dizer que o senhor tem dado uma grande contribuição para que nós possamos avançar aqui, principalmente na análise crítica da situação brasileira, para poder transformar essa realidade. Professor, das suas considerações, só emendando, perguntando se, por causa da visibilidade destas ações de rua, se black blocs, junto com anarcopunks e pichadores, que ganham muito mais visibilidade, às vezes, do que as bandeiras que estão lá colocadas, vão levar a gente para o lugar certo, para o caminho que se deve chegar a essa democracia brasileira. Professor, e a resposta ao deputado Alcides Amazonas? Olha, eu acho que tanta intensidade da mídia, dada aqui o Black Bloc e aqui a PM e tal, a gente esquece a manifestação e não é dada luz suficiente às justas reivindicações de saúde, educação, mobilidade urbana e coisas do gênero. Né? Eu acho que o problema levantado pelo deputado Amazonas, né, do resgate da lógica e da reforma tributária é a lógica do uso dos recursos públicos. Né? E acho que ela é absolutamente fundamental. Nós sabemos que há imensa dificuldade de encontrar equilíbrios políticos dentro do Congresso para proceder a essa reforma, né? Mas eu acho que ela é absolutamente vital. Né? Qualquer assalariado paga todos os impostos porque é declarado por... enfim, na fonte, né? Na fonte, né? O médico frequentemente já me pergunta se eu quero pagar com nota ou sem nota, né? Os bancos, então, têm suas ligações com Seychelles, com Ilhas Caimã e outros paraísos, né? Na realidade, a gente tem que repensar tanto a captação como a gestão e destino final dos recursos públicos. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Dobor, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Muito obrigado à participação dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.